Indubitavelmente, Jerusalém destaca-se como uma das cidades mais sagradas do globo, com uma história que remonta a mais de 5.000 anos. Mas você estava ciente de que durante o domínio romano, a comunidade judaica optou por um ato extremo de resistência, escolhendo o suicídio coletivo ao invés de se render? E acredite ou não, os serviços postais de Israel possuem um departamento especial dedicado a lidar com cartas endereçadas a Deus. Ou ainda, que é possível esquiar no gelo em Israel? Sim, é verdade. Vamos juntos explorar esses e outros fatos surpreendentes neste vídeo, revelando aspectos religiosamente intrigantes, eventos históricos, a rica cultura e as belezas naturais do país de Israel. Localização. Israel é uma nação situada no Oriente Médio, ao longo da costa sudeste do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira a oeste com o Mar Mediterrâneo, ao norte com o Líbano, a leste com a Síria e a Jordânia, e ao sul com o Egito. Além disso, Israel compartilha fronteiras mais curtas com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, áreas que possuem um status político e territorial complexo. O idioma predominante é o hebraico, uma língua historicamente utilizada na literatura religiosa judaica. A capital de Israel é Jerusalém, uma das cidades mais antigas do planeta, com uma história que remonta a mais de 5.000 anos. Jerusalém tem um significado histórico para diversas religiões, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A cidade está dividida em duas partes: Jerusalém Oriental, controlada pela Autoridade Palestina, e Jerusalém Ocidental, controlada por Israel. É na parte ocidental que se encontra o famoso Muro das Lamentações, também chamado de Muro Ocidental. Este local é o mais sagrado para o judaísmo. Ademais, Jerusalém foi cenário de numerosos conflitos envolvendo judeus, cristãos e muçulmanos ao longo da história, muitos dos quais retratados em produções cinematográficas de Hollywood, como no filme Cruzada, de Ridley Scott. Tais conflitos persistem até os dias atuais. É também em Jerusalém que se encontra esse departamento peculiar nos serviços postais, responsável por lidar com cartas endereçadas a Deus. Embora muitas pessoas enviem cartas com destino divino, estas não são efetivamente entregues diretamente a Deus. Essas cartas são tratadas com respeito e reverência, levando em consideração a crença e devoção daqueles que as enviam. Elas são depositadas em um local especial, o Muro das Lamentações, onde são inseridas nas fendas e rachaduras das pedras. Essa prática simbólica é vista como uma maneira de se conectar com Deus, compartilhar pensamentos íntimos e expressar esperanças e desejos. Paisagens e belezas naturais. Nossa aventura tem início pelo Mar Morto. Apesar de ser chamado de mar, ele é um lago extremamente salgado situado no ponto mais baixo da Terra, com uma profundidade de 427 metros abaixo do nível do mar. A média de salinidade é da ordem de 33%, enquanto um oceano apresenta de 3 a 4%. Por essa razão, o Mar Morto não abriga peixes nem outras formas tradicionais de vida aquática. Lá você não corre o risco de ser atacado por um tubarão e é fácil flutuar devido à alta densidade de sal na água. Apenas algumas bactérias, como a Aloarcula marismortui, do grupo das arqueias, conseguem sobreviver a esse nível de salinidade. Agora fica claro o motivo de seu nome: Mar Morto. Das águas salgadas do Mar Morto, seguimos para o deserto escaldante de Negev. Cerca de 60% da área total de Israel é coberta por esse deserto, que abriga uma variedade de plantas e animais, incluindo camelos, dromedários, leões da montanha e avestruzes. Esse deserto também é famoso pelas formações geológicas únicas chamadas Makteshim, erosões especiais que apresentam formatos semelhantes de crateras, mas são, na realidade, resultados de processos de erosão e não de impactos de meteoritos. Se você busca luxo e um local fora do comum, precisa conhecer o Bereshit Resort, um resort luxuoso situado em Negev.
É um destino de renome internacional, reconhecido por sua localização impressionante e instalações de alta qualidade. O resort oferece atividades como passeios de jipe, trilhas, observação de estrelas e muito mais. Uma característica marcante é a piscina de borda infinita que proporciona vistas deslumbrantes do deserto e da paisagem ao redor. Do deserto para o gelo. Sim, isso mesmo. O Monte Hermon é uma montanha localizada na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, sendo a montanha mais alta de Israel e um destino popular para esqui e snowboarding no inverno. Na encosta do Monte Hermon, encontra-se uma estação de esqui conhecida como Monte Hermon Ski Resort. É a única estação de esqui em Israel e atrai muitos visitantes durante os meses de inverno. Vale lembrar que o acesso ao Monte Hermon pode ser afetado por condições políticas e de segurança, devido à sua localização em uma área de fronteira sensível entre Israel, Líbano e Síria. Agora me responda. O que o Monte Hermon tem a ver com o Mar Morto? Essa pergunta nos leva ao próximo destino da nossa jornada, o Rio Jordão, que nasce no Monte Hermon e deságua no Mar Morto. O Rio Jordão é um rio sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, mencionado várias vezes na Bíblia, incluindo o batismo de Jesus Cristo. O rio tem cerca de 215 quilômetros de extensão. É um rio de água doce e desempenha um papel importante na vida selvagem. Os cristãos acreditam que o batismo no Rio Jordão simboliza a nova vida em Cristo. O rio também é um local de peregrinação para muitos cristãos, que vêm para se banhar nas águas sagradas. É um lugar onde eles podem fortalecer sua fé e renovar suas vidas em Cristo. História. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, que estava sob a administração da Grã-Bretanha naquela época. O mandato britânico da Palestina foi estabelecido após a Primeira Guerra Mundial e foi oficialmente concedido à Grã-Bretanha pela Liga das Nações em 1922. David Ben-Gurion marcou o renascimento de um Estado judeu independente após quase 2000 anos. Esta é uma imagem histórica do então primeiro-ministro Ben-Gurion e Albert Einstein em 1951. Após a declaração de independência, ocorreu uma série de conflitos armados conhecidos como a Guerra da Independência de Israel. Os países árabes vizinhos se opuseram à criação de Israel e invadiram o recém-declarado Estado, resultando em um conflito que durou até 1949. Agora, voltamos no tempo para falar de Massada. Massada foi uma antiga fortaleza construída pelo rei Herodes, no deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém. A história mais conhecida de Massada aconteceu após a derrota de Jerusalém pelos romanos, em 70 d.C., quando cerca de 960 judeus, incluindo homens, mulheres e crianças, permaneceram em Massada durante o cerco romano, que durou vários meses. Os judeus construíram sistemas de defesa, cisternas para coletar água e viveram dentro das muralhas da fortaleza. Diante da inevitabilidade de serem capturados pelos romanos, eles tomaram uma decisão dramática. De acordo com registros históricos, os judeus em Massada preferiram a morte à escravidão nas mãos dos romanos. Optaram por cometer suicídio coletivo, escolhendo seus próprios destinos em vez de serem subjugados. A história de Massada tem sido amplamente celebrada como um exemplo de coragem, resistência e sacrifício. Desempenhou um papel importante na construção da identidade e orgulho judaico, servindo como um lembrete da luta contra a opressão. Geografia. Israel é um país pequeno, com uma área de apenas 22.072 km², e possui uma população de cerca de 9 milhões de pessoas. Apesar do tamanho relativamente pequeno de Israel, ele apresenta uma grande variedade de microclimas devido à sua topografia variada, incluindo montanhas, desertos e litorais, como já vimos anteriormente. Devido à sua localização próxima ao Trópico de Câncer, a cidade israelense de Eilat é o ponto mais próximo do Sol no país,
recebendo uma quantidade excepcional de luz solar. Eilat é uma cidade costeira localizada no extremo sul de Israel, no litoral do Mar Vermelho. A combinação de clima ensolarado e águas quentes do Mar Vermelho faz de Eilat um destino turístico popular, especialmente para aqueles que desejam desfrutar de praias e atividades aquáticas. Devido à sua geografia particular e muitas regiões áridas, Israel ficou mundialmente conhecido pela sua tecnologia de irrigação por gotejamento, que os impulsionou na agricultura. A irrigação por gotejamento é um sistema de irrigação preciso e eficiente que fornece água e nutrientes diretamente às raízes das plantas, minimizando o desperdício de água e evitando o excesso de umidade no solo. Nesse sistema, água e nutrientes são entregues em pequenas quantidades diretamente na base de cada planta por meio de tubos ou mangueiras microperfuradas. Isso garante que as plantas recebam exatamente o que precisam, evitando o escoamento excessivo de água. Culinária. Em uma terra repleta de sabores e tradições, Israel cativa paladares com sua culinária diversificada e rica em história. Um dos pratos mais icônicos desse país é o hummus. Feito a partir do humilde grão de bico cozido e amassado, ganha vida quando misturado com tahine, uma pasta de sementes de gergelim, alho, suco de limão e azeite de oliva. Junto ao hummus, brilha o falafel. Uma maravilha crocante por fora e macia por dentro, o falafel é feito com grão de bico ou fava moído, e então enriquecido com ervas e especiarias. Frito até atingir a perfeição dourada, o falafel encontra seu lugar de destaque dentro do pão pita, dançando em harmonia com salada vibrante, tahine aveludado e vegetais frescos. E no canto das ruas movimentadas, onde os aromas dançam no ar, o shawarma chama atenção. Uma coluna de carne, seja ela frango, carne bovina ou cordeiro, gira lentamente em um espeto rotativo, temperada com segredos guardados. A carne é cortada finamente e encontra sua morada dentro do pão pita, abraçada por molhos que dançam como memórias antigas, uma refeição que transcende tempo e fronteiras. Ao amanhecer, nas primeiras luzes do dia, surge o sabiche. Um tesouro matinal, ele preenche o pão pita com berinjela frita e dourada, um ovo cozido com carinho, salada fresca e temperos que contam histórias de muitos lugares. Um ritual para começar o dia, uma promessa de energia e sabor. E enquanto o sol se põe sobre horizontes dourados, a shakshuka se revela. Uma mistura de ovos cuidadosamente cozidos em um molho de tomate, pimentão e cebola, com especiarias que entoam contos de tradições ancestrais. Festivais. A Páscoa, conhecida como Pesach em hebraico, é um marco da libertação dos israelitas da opressão no Egito. Nessa época, as famílias se reúnem para relembrar essa jornada épica de liberdade. As casas são limpas de maneira meticulosa, simbolizando a remoção do chametz, alimentos fermentados, da vida. Jerusalém, a cidade santa, torna-se um ponto de encontro para judeus e cristãos que também desejam celebrar a Páscoa com um significado profundo. Outro festival que ilumina o calendário judaico é o Hanukkah, também conhecido como o Festival das Luzes. Durante o reinado dos Macabeus, os judeus conseguiram recuperar o Templo de Jerusalém dos Seleucidas. Quando acenderam o candelabro no templo, o azeite que deveria durar apenas um dia, milagrosamente, ardeu por 8 dias. Daí 8 noites de celebração e iluminação da menorá. Purim, um festival que irradia alegria e vitória, é um tempo de celebração da superação contra todas as probabilidades. A história de Esther e Mordecai contra o vilão Haman é celebrada com roupas coloridas e alegres. Durante 2 dias, as pessoas vestem fantasias, trocam presentes e doces, criando uma atmosfera de comemoração e unidade. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, marca o início de um período de reflexão e renovação. Durante esses 2 dias, orações são proferidas e comidas tradicionais são compartilhadas, cada elemento carregando um significado profundo.
As maçãs mergulhadas no mel simbolizam a doçura do novo ano, enquanto o som do chofar, um chifre de carneiro, reverbera pelas sinagogas, chamando à introspecção e ao crescimento espiritual. Política. Israel possui um sistema parlamentar democrático de governo, onde o poder executivo é derivado do parlamento, conhecido como a Knesset. A política é dividida em dois principais partidos políticos, o Likud, que defende as ideias de direita, e o Yesh Atid, de centro. Os partidos têm visões muito diferentes sobre uma série de questões, incluindo segurança, economia e política. Um dos principais desafios da política de Israel ao longo do tempo é o conflito com os palestinos. É realmente um dos problemas mais antigos e complexos do mundo. O governo israelense tem tentado resolver o conflito por décadas, mas sem sucesso. O conflito é uma fonte constante de instabilidade e violência, e é um dos principais desafios que Israel enfrenta. Outro problema relevante é a frequente ameaça do terrorismo. Israel é um país que vive sob a ameaça constante do terrorismo. O país tem sido alvo de uma série de ataques terroristas nos últimos anos, e o terrorismo é uma das principais preocupações dos israelenses. Mulheres e vida noturna. Israel é um dos poucos países no mundo em que o serviço militar é obrigatório para as mulheres. O sistema foi introduzido em 1948, no mesmo ano em que o país foi fundado. A decisão de tornar o serviço militar obrigatório para mulheres foi tomada devido à necessidade de proteger o país de seus vizinhos, que não reconheceram sua independência. As mulheres em Israel representam 50,26% da população do estado em 2019. A taxa de natalidade de Israel é uma das maiores taxas entre os países desenvolvidos, e as mulheres têm em média 3 filhos. As casas noturnas e bares em Israel são frequentemente lotados de jovens. Isso ocorre porque Israel é um país jovem, com uma população média de idade de 29,5 anos. Além disso, Israel é um dos países mais seguros do mundo, o que o torna um destino popular para jovens de todo o mundo. As casas noturnas e bares em Israel oferecem uma variedade de opções para os jovens, incluindo música ao vivo, DJs, dança e bebidas. Existem casas noturnas e bares para todos os gostos, desde lugares modernos e sofisticados até lugares mais casuais e descontraídos. As mulheres israelenses são conhecidas por serem aventureiras e gostarem de experimentar coisas novas. São conhecidas por sua independência e força. Elas são muitas vezes muito bem-sucedidas em suas carreiras e não têm medo de se expressar. Elas dizem o que pensam, mesmo que isso possa ser considerado rude ou ofensivo. Isso pode ser intimidante para alguns homens, que podem não estar acostumados com mulheres que são tão diretas. E assim encerramos nossa jornada por Israel, esse país fascinante. Esperamos que esse conteúdo possa ter lhe agregado conhecimento. Obrigado por acompanhar e até a próxima!